Olá, tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas e eu quero falar com você um pouquinho sobre o Enem, né? Então fiquem atentos com relação ao horário, chegar mais ou menos com 1 hora de antecedência, não esquecer de verificar as orientações com relação lápis, borracha, caneta, essas coisas, né? Evitar o nervosismo, ler várias vezes as questões, né? E aí verificar tais coisas. Nós acreditamos, não só eu como vários outros professores e muitos outros educadores estão falando por aí, que temas, por exemplo, temas que falam muito de movimentos sociais, do mundo mais progressista, a questão de gênero, né, questão de gênero, feminismo, né, a questão das pautas GLTB, e bem como aquelas ligadas à preservação do meio ambiente não deve aparecer na redação, mas pode aparecer nas questões, né? Pode aparecer nas questões. Então fiquem atentos. A questão do fake news já caiu, né? Todo mundo sabe que é fake news, são notícias falsas que se viralizam por aí através do meio de comunicação ou através de uma fala de alguma pessoa importante, e que as pessoas vão compartilhando. Então ter muito cuidado com relação a isso, né? Dessas notícias falsas. Então preste um pouquinho de atenção, né? O aprender na internet está crescendo muito. As universidades no Brasil, modalidade da faculdade à distância, né? Ganhou destaque por ser uma opção que os estudantes precisam otimizar o seu tempo e estão distantes das estruturas físicas das universidades, né? Então, nós chamamos esse ensino de ensino EAD, ensino à distância, que você tem uma plataforma no qual você estuda, você tem um professor que te orienta através de vídeos, de matérias, mas não se engane que você vai matricular na universidade EAD, no curso EAD, você vai passar rapidinho. Não é bem isso, tá? Você vai ter que estudar muito, tem que estudar bastante, tem que ler bastante, você tem uma certa mobilidade no seu horário, mas você tem que manter, né? Você tem que manter uma certa regularidade de ensino, pelo menos 2 horas por dia, seja qual horário que você vai entrar, essa flexibilidade que é legal, mas você tem que estudar bastante, né? Não tem aquela coisa do presencial que você tem outras pessoas do seu lado, tá bom? Mas ajuda bastante. Tem uma questão das universidades abertas do Brasil, a UAB, né? UAB, a questão de flexibilidade horária, inclusão social, formação permanente pessoal, atualização constante de conteúdos, eficácia e por aí vai, tá bom? Então não deixe de ir. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão dessa onda conservadora no Brasil e no mundo, né? Desde 2016 nós estamos tendo um momento de maior estabilidade econômica da nossa história, desde o impeachment da presidente Dilma, e com o impeachment da presidente Dilma surge aí a Operação Lava Jato, né, que denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes empresas e vários partidos políticos, né? Não só um partido político como divulga por aí, são vários partidos políticos, né? Então uma briga muito grande entre a questão da religiosidade com a Constituição. Nós temos que ficar atentos quanto a isso, quanto a essa questão da intolerância, né? É triste nós vermos nosso país, que tem uma cultura religiosa tão grande, tão bonita, em que se deveria respeitar. Até hoje nós somos um país laico, né? Um país que não tem uma religião definida, então todas as religiões devem ser respeitadas. E as religiões sérias, ela não joga os seus fiéis contra as outras religiões, não é verdade? Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Quantas igrejas estão sendo destruídas, quantas igrejas estão sendo depredadas, né? Então é preciso que a população fique atenta, é preciso que não haja isso, é preciso respeitar, né? O meu respeito acaba quando começa do outro, a minha liberdade acaba quando começa do outro. Então é preciso ficar atento com relação a isso, né? Nessa onda há um regresso, né, de muitas coisas, por exemplo, a união homoafetiva, os direitos coletivos, desmatamento da Amazônia, crise migratória, né, que há
assim, um distanciamento muito grande da sociedade. Então a crise migratória, nós começamos a falar intensamente da crise migratória em 2011, né? Como as pessoas começam a fugir dos conflitos no Oriente Médio, na Ásia, principalmente na África. Por exemplo, a Guerra da Síria começou em 2011, acontece até hoje, as disputas pelo poder, né? A imposição do poder, o jogar esse poder nas costas de Deus, né? Deus nunca quis morte de ninguém, né? Então joga-se nas costas de Deus, né? Joga nas costas das religiões ou ao fundamentalismo religioso, aquilo tem que ser dessa forma e não há uma certa abertura. Então várias pessoas morreram nos oceanos, na travessia dos oceanos, várias pessoas morreram com a violência, com as guerras, então é preciso ficar atento com relação a isso, né? O Brasil passou a receber alguns haitianos em 2011, né? A crise na Venezuela governando do atual presidente Nicolás Maduro, né? A corte de programas sociais, a alta inflação, a falta de alimentos, medicamentos fez com que vários desses venezuelanos procurassem apoio no Brasil, na Colômbia, né? Na Argentina, no Chile, por aí vai, né? E a entrada desses imigrantes causa um certo transtorno nas cidades mais próximas, por exemplo, na divisa com o Brasil, com a Venezuela, né? As cidades não estão preparadas, até porque nós também estamos passando por um momento difícil, uma crise financeira grande, né? Os municípios não têm dinheiro, os estados não têm dinheiro, mas é necessário que nós possamos acolher esses migrantes vindo aqui no Brasil. Então preste um pouco de atenção com relação a isso, né? O racismo, né? Vamos falar um pouquinho de racismo, que nunca acabou no Brasil, ainda existem pessoas extremamente ignorantes com relação a isso, porque nós temos uma sociedade totalmente variada, nós não temos uma sociedade pura, igual em alguns países. Os 210 milhões de habitantes que o IBGE acabou de atualizar há poucos dias, é uma mistura de todas as raças. Então o Brasil deveria ser um dos únicos países do mundo a não existir o racismo, porque nós somos uma mistura de todos os povos. Somos uma mistura de todos os povos. E com a cultura muito vasta, uma cultura muito bonita, uma cultura muito grande, então por isso tem que ter um respeito muito grande, né? Nós verificamos o racismo no futebol, o racismo nas escolas, o racismo na igreja. Então isso é algo que dá vergonha na gente, A cor da pele, a religião, não tem nada a ver. Cada um vive aquilo que quer, e outra, a cor da pele não significa nada para ninguém. Significa que nós somos seres humanos, e enquanto seres humanos nós devemos respeitar uns aos outros. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ter uma sociedade legal, uma sociedade organizada, não é? A questão do Estatuto do Desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento voltou para os holofotes com a eleição do atual presidente. O Estatuto é uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula em 2003, que trata sobre o registro e a posse da comercialização de armas de fogo e munição, mas com a eleição pode ser revogada ainda em 2019. Então fique atento a essa questão dessas leis, porque eu não vou me arriscar a falar dessa lei do Estatuto do Desarmamento, porque eu não sou especialista, mas procure saber, procure ver nos meios de comunicação, procure conversar com alguém, porque é muito importante, né? O tema é bem polêmico, o Estatuto do Desenvolvimento, né? Envolve ideologias pessoais, uma indústria forte no Brasil, e por aí vai. Enquanto em outros países eles tentam diminuir a questão do desarmamento, por aqui eles querem liberar, né? Então é preciso ter muita discussão. Por outro lado, nós temos visto aí nos meios os grandes problemas, né? Atiradores que entram nas escolas dos Estados Unidos e matam pessoas, e nós temos aqui no Brasil também, nós tivemos exemplo aqui de Suzano, né? Nós tivemos exemplo aqui de Suzano, e aqueles jovens que entraram e mataram aquelas pessoas lá na escola em Suzano.
Então nós temos que ficar mais atentos com relação a isso, né? A questão da escola sem partido, né? Questão da escola sem partido. O movimento da escola sem partido se apresenta como um representante de pais e alunos contrários ao que chama de doutrinação ideológica, né? Criado em 2004, o movimento começou a causar polêmica em 2015, especialmente por causa do projeto de lei 867 que tramita no Congresso Nacional, tá bom? E não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão, né? E eu duvido assim que os professores induzam os alunos a alguma coisa, até porque os alunos têm seu próprio senso crítico, os alunos têm sua própria decisão, os alunos têm sua própria realidade, né? Os alunos têm sua própria realidade, buscam, como se diz, sabem bem o que quer, né? Então precisa ser analisado isso aí. Não dá para ter aulas sem uma certa pluralidade, sem uma certa liberdade. E professor nenhum, profissional nenhum que é ético vai burlar, vai fazer do jeito que as pessoas falam. Eu tenho uma experiência muito grande em sala de aula e convido a comunidade, né, a sociedade que vá até as escolas, assistam a aula, participe dentro das escolas, que vocês verão que é uma grande diversidade cultural, que há um grande respeito entre as pessoas. Não é verdade? A questão indígena também, né? A questão da diminuição do espaço dos índios, a questão da invasão por grileiros, a questão da invasão de garimpeiros, né? A questão da liberação das demarcações indígenas, a questão da FUNAI, que perdeu um pouco o seu poder, né? de ajudar, a questão das ONGs. Então verifiquem isso, porque nós temos uma grande dívida com os povos indígenas, até porque influencia muito até na nossa linguagem, né? Influencia muito até na nossa linguagem, e também são os primeiros habitantes, né? E vamos falar um pouquinho também de intolerância, né? A intolerância tem sido um assunto constante quando se fala no mundo, especialmente com respeito à xenofobia. Então, acontece que o Brasil, a intolerância tem aumentado largamente em vários campos, passando de forma despercebida por alguns. Não só a intolerância racial, mas a intolerância sexual, como também a intolerância religiosa, que tem crescido no país, um aumento da diversidade religiosa, já que o Brasil é um país laico e tem muitas religiões, muitas culturas diferentes, e isso precisa ser respeitado. As pessoas precisam parar com essa ignorância, com essa intolerância, né? Questão da mobilidade urbana, a sociedade está crescendo demais, 210 milhões de habitantes no Brasil. Nós não estamos cuidando direito da nossa natureza, nós estamos destruindo. A questão dos lixos, a questão das pragas, das doenças, né? Ver também a questão desses rompimentos, dessas barragens, né? Que visam somente a lucratividade, que visam somente o capitalismo, esquece da pessoa humana, esquece do ser humano, né? Então o tema mobilidade urbana esteve em discussão em 2018 e continua em 2019. Então isso porque o aumento da população leva a uma crescente dificuldade de deslocamento nas grandes cidades brasileiras e, em consequência, é um grande desafio para a gestão pública, para os gestores públicos, né? E por falar da crise econômica mundial, em 2008 nós tivemos uma crise muito grande, nós passamos por ela com tranquilidade, mas o Brasil não foi capaz de manter essas medidas sociais, então isso provocou também um desequilíbrio nas contas públicas brasileiras, né? Além de tudo, a situação é agravada pela desconfiança no Brasil dos investidores externos, investidores lá fora, né? Com essa desconfiança, os investimentos são menores. E nós temos algo que vocês devem ver também, é sobre a reforma da Previdência, né? Que são assuntos que você pode verificar aí, que é um assunto que eu não domino totalmente, eu não acho quase ninguém, mas vocês vão conseguir estudando, vendo o site do Congresso Nacional, né, da Presidência da República, vocês vão ver aí quais as reformas propostas, né? Nós temos ainda a reforma política que está em análise,
A proposta contempla a mudança do sistema eleitoral, o fim das coligações partidárias, o financiamento das campanhas eleitorais, né? Igualmente a adoção do voto distrital, ou seja, esse sistema acabaria com a eleição de deputados pelo sistema proporcional. Você tem um deputado num partido que tem muito voto, ele leva outros deputados junto com ele. Então no sistema distrital seria eleito somente aqueles mais votados, apenas os mais votados mesmo. Então já está passando a hora de nós fazermos uma reforma política no Brasil. Outra ideia é criar um fundo eleitoral, que já foi criado, destinado às campanhas, né? E aí no Brasil tudo tem aqueles conchavos, tá? É preciso ficar atento. Na proposta ainda são adotadas a questão do voto facultativo, né? Você vai votar se você quiser. E aí eu me pergunto, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para essa mudança radical? E a questão da mudança do presidencialismo para o parlamentarismo. Nós já tivemos o parlamentarismo antes um pouco do golpe militar, né, de 1961, e na época do governo João Goulart, então do Jango, né? Então procure se inteirar com relação a isso. A crise no sistema penitenciário, nós sabemos, né? São várias rebeliões, cadeias lotadas, prisões lotadas. Nós sabemos que não recupera ninguém, então tem que ser revista isso, né? É prejuízo para o Estado, é prejuízo para a nação e é prejuízo também para as pessoas que estão lá presas, porque não recupera ninguém. Então é preciso pensar num sistema carcerário ou penitenciário mais eficiente, né? A questão do bullying nas escolas, isso é muito importante, conversar, fazer uma discussão em torno do bullying, né, com seus pais, familiares, nas escolas, com psicólogos, porque a criança que sofre bullying não está preparada, ela leva isso para o resto da vida, né? Então, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, em 2015, 1 a cada 10 estudantes no Brasil é vítima do bullying. Então, isso é complicadíssimo, né? Quem sofre humilhação é muito complicado. A questão dos conflitos internacionais, né? A guerra na Síria, que teve início em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, procure dar uma olhada na questão da Primavera Árabe, né? Aproveitando a instabilidade do Estado Islâmico, né? Algumas zonas, alguns radicais, e a guerra na Síria continua até hoje, né? Comando lá do presidente Bashar al-Assad, né? E em 2019, os países que lutam contra o Estado Islâmico declaram que o mesmo havia sido derrotado na Síria. Mas, vai sabendo, existe um certo extremismo religioso, atentados terroristas, que é preciso rever, que é muito perigoso, né? A perseguição e o terror vivido em situações de extrema intolerância leva o mundo a passar por uma crise humanitária, a pior crise humanitária que nós já vivemos, né? Apesar de muito se falar da crise dos refugiados na Europa, a grande maioria dos refugiados sírios, por exemplo, não vão só para a Europa, vão para o Egito, para o Iraque, para a Jordânia, para o Líbano, para a Turquia. Mas é porque as grandes redes de comunicação preferem mostrar aonde vai dar mais ibope, né? Onde vai dar mais ibope. Aí é claro que são os países ricos, não é verdade? Olha, o ano de 2019 já registra muitos atentados terroristas ligados ao xenofobismo, à imigração, o ódio religioso e as disputas de território, né? O poder faz coisas. Então fiquem atentos. O atentado terrorista mais famoso é o de 2011, as Torres Gêmeas, né? Até porque os Estados Unidos é a maior nação, a nação mais poderosa, e essa nação vem seguida da China, né? Hoje há uma grande briga entre chineses e estadunidenses, né? A briga comercial entre a China e os Estados Unidos. Hoje essa briga beneficia um pouco o Brasil, e a China hoje é a segunda grande nação, apesar de ser socialista, ela valoriza bastante o capitalismo, né? Uma controvérsia aí, e os Estados Unidos têm muito a perder se ele não melhorar esse relacionamento com a China, porque a China tem uma população muito grande, ela não chega a ser autossuficiente, mas ela é quase. E a China compra, é uma grande compradora dos papéis da dívida pública americana, então tem que estudar isso aí, né? O presidente dos Estados Unidos toma cuidado, porque senão
daqui a algum tempo a China vai ultrapassar os Estados Unidos, né? Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Então, fiquem atentos com relação a esse tema também, que é bem recente, né? A epidemia de sarampo. Sarampo é uma doença infecto-contagiosa, né? Com transmissão direta de pessoa para pessoa, e nós temos aí muitos casos no estado de São Paulo, que está espalhando para todo o Brasil, Minas Gerais, né? Então convence você se vacinar na rede pública de saúde, já está disponível. E há uma grande onda de grupos de pessoas aí contra a vacinação. Por isso, né, por isso nós tínhamos erradicado há 22 anos o sarampo e agora reapareceu, né? Então nós temos que ter cuidado demais. Não adianta nada, muita tecnologia, não adianta nada de desenvolvimento na saúde se as pessoas não se vacinarem, tá bom? Alguns temas que podem cair, que você pode pesquisar, né, no vestibular, por exemplo, combate à depressão na sociedade brasileira, exploração infantil, a violência no Brasil e a redução da maioridade penal, temas ligados à área da educação, os cortes que foram feitos, né, discursos de ódio na internet, a era da informação, os caminhos para solucionar a questão da adoção no Brasil, a universidade EAD, né, o crescimento EAD, os desafios da segurança pública no Brasil, a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do país, a importância da construção de valores éticos na sociedade, os impactos do uso e o descarte de plástico na natureza. Então são muitos assuntos, né, a qual você tem que pesquisar. Então digo, fiquem atentos, se atualizem, vejam jornais, vejam revistas, vejam sites na internet, mas lógico, sites confiáveis, cuidado com fake news, né? E espero que eu tenha ajudado um pouquinho, comentado com você um pouquinho, tenha ajudado você com relação ao Enem. Um grande abraço para você e que até a próxima, né? E que dê tudo certo, que você tire uma boa nota no Enem, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.